Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Aventuras de um Aposentado. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que é modinha, né? É talvez o tema da semana, o tema do momento, que é o fenômeno Pablo Marçal. A ascensão meteórica dele nas pesquisas, né? A atuação dele nos debates, que foi, no mínimo, muito divertida, né? Muito agressiva, diferente de tudo que a gente está acostumado a ver. Mas eu queria falar sobre o Pablo Marçal, não de um ponto de vista ideológico, né? Sem cor ideológica. Eu queria analisar como um fenômeno midiático e também tentar encaixá-lo no contexto Brasil da atualidade, né? Para tentar entender o que ele significa, por que essa receptividade enorme que ele teve nas mídias sociais e isso capturado pelas pesquisas de intenção de voto, né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente teria que voltar a 2013, quando houveram aqueles movimentos de rua, passeatas, movimentos de revolta, não importa contra quê, mas desde então o Brasil sinaliza insistentemente que nós vivemos num país conservador. Isso é um fato, né? O simples resultado das últimas eleições presidenciais deixa isso muito claramente à mostra, né? Apesar de todo descontentamento de uma parcela enorme da população com o então presidente Bolsonaro, pelo posicionamento errado que ele teve com relação ao Covid, pelo monte de merda que ele falou, ele era um cara boquirroto, né? Então tinha muita gente que não queria votar no Lula, mas votou como um não ao Bolsonaro, um voto de protesto. E vice-versa, né? Quer dizer, na verdade, Bolsonaro e Lula se dependem um do outro, eles se alimentam das suas divergências. Um não existe sem o outro para ser digamos assim, um paredão onde você joga as suas bolinhas, né? Então esse é um primeiro ponto. O Brasil é um país conservador, tanto é que se olhar a configuração do Congresso Nacional, a esquerda hoje é minoria, a maioria do Congresso Nacional é de centro-direita, né? E aí a gente tem em São Paulo um Boulos, até então como favorito, correndo em segundo lugar aí um Ricardo Nunes, e de repente aparece o Marçal. E muita gente, depois do primeiro debate, que ele foi absurdamente agressivo, eu diria até mal educado, né? Mas muita gente olhou e falou, putz, é o Bolsonaro de 2018. Eu não concordo, entendeu? Quer dizer, o Bolsonaro, se você for analisar com calma, ele não representava nada de novo. Ele era um cara com 28 anos de Congresso Nacional, um perfil de baixo clero na atuação dele, envolvido em coisas menos corretas do que a gente esperaria de um político limpo, envolvimento em rachadinhas e outras coisas, né? Ele não era exatamente um cara, ele não era um Milei, que fala, olha, nós precisamos fazer uma limpeza aqui, o país tem que ser passado a limpo, ele tem que se voltar para o lado liberal na economia, abertura de mercado, livre iniciativa. Esse nunca foi o discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro é um conservador do ponto de vista de costumes, mas ele não é um conservador do ponto de vista mais importante, que é a liberalidade na economia, né? Então, não comparemos Pablo Marçal com Bolsonaro. Agora, o Pablo Marçal, esse sim tem um discurso de liberalismo econômico. E na questão do conservadorismo com relação aos costumes, ele simplesmente surfa a onda do Bolsonaro porque ele não quer bater de frente com um cara que tem metade dos votos do Brasil na última eleição. Isso mais para a gente contextualizar. Com relação à atuação dele, eu acho que a gente tem que pensar assim, quando você olha os concorrentes atuais, Datena, Tabata, Boulos, Ricardo Nunes, todos eles funcionam dentro do mesmo modelo, vamos chamar isso de um sistema.
que é o modelo de falar aquilo que o público quer ouvir, está se compondo politicamente, está de olho no tempo de TV, na propaganda eleitoral gratuita, nos fundos eleitorais gratuitos que eles têm à disposição, ou seja, eles são candidatos que abraçam o sistema vigente até hoje, que na minha opinião é um sistema podre, tá? Pô, o candidato tinha que viver de doações do seu público e não viver do erário público, que na verdade não é público coisa nenhuma, é dinheiro que saiu do nosso bolso, né? Mas todos esses candidatos navegam nesse mar de achar que está tudo bem, vamos lá, eu tenho um discurso mais à direita, mais à esquerda, mas somos todos do mesmo sistema. E o Marçal saiu atirando nisso, contra o sistema, não contra a ideologia do Boulos ou contra a ideologia do Datena, do Ricardo Nunes. Esse não foi o discurso dele. O discurso dele foi: eu sou um cara antissistema, eu sou contra esse status quo da política brasileira. E isso, gente, isso é tudo que qualquer brasileiro dos 8 aos 80, de qualquer cor ideológica, quer ouvir, porque ninguém aguenta mais a mamata, a corrupção, a ineficácia, enfim, todo esse status quo da política brasileira que muda governo, entra a esquerda, entra a direita, sai direita e continua tudo a mesma porcaria. Então, eu fico pensando assim, talvez o Marçal não seja o candidato a prefeito que São Paulo precisa. Que experiência esse cara tem para gerir uma cidade desse tamanho, com a complexidade que é a política brasileira, né? Eu acho que ele não está. O fato dele ser se denominar um empresário de sucesso não qualifica para esse trabalho. Mas se ele conseguir quebrar a vidraça do sistema pela agressividade dele, para mim já valeu. Mesmo que ele não se eleja, mesmo que eleja Boulos, Datena, qualquer outra porcaria aí, já valeu. Porque o modus operandi da política brasileira, gente, não dá mais para aguentar. Acho que vocês concordam comigo, né? Então é isso. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, que bom. Discordância é sempre positiva, né? Mas mande seus comentários. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal, acionem o sininho, dê um like, compartilhe com os amigos. Tchau, gente!